Olá, tudo bem? Hoje vou compartilhar com você todo o passo a passo deste delicioso pão pizza. Para fazermos a massa, vamos precisar de um copo de 250 ml de água morna, 75 ml de óleo, 2 colheres de sopa de açúcar. Vamos colocar também 5 gramas de fermento biológico seco. E antes de adicionar a farinha de trigo, vamos misturar esses ingredientes com a espátula por alguns segundos. Lembrando que a água morna não pode ser muito quente, porque senão atrapalha a ativação do fermento. Está ótimo! Agora podemos adicionar a farinha de trigo. Para fazer esta receita, eu separei 500 gramas de farinha de trigo tradicional tipo 1 para acrescentarmos aos poucos. Antes de acrescentarmos mais farinha, vamos adicionar na massa meia colher de sopa de sal. Misturar os ingredientes novamente. Colocar mais um pouco de farinha. E preparar para transferir a massa para uma superfície firme, higienizada e enfarinhada para realizarmos a sova manual. Esta massa fica pronto rapidinho e não precisa de colocar força nos braços. Os próximos passos a seguir é sovar a massa e adicionar a farinha de trigo sempre aos poucos, até observar que a massa para de grudar nas mãos e na bancada. A massa deste pão não precisa sovar por muito tempo. De 5 a 7 minutos já é o suficiente. Está ótimo, a massa está bem macia e homogênea. Agora vamos bolear a massa do nosso pão e deixar descansando dentro de um recipiente untado com um pouco de óleo. E coberto com um pano de prato limpo ou com um filme plástico. Eu vou deixar descansando a massa dentro do forno desligado por 15 minutos. 15 minutos depois, a massa cresceu e olha só como ela está linda e bem macia. Perfeito! Podemos transferir a massa para a bancada enfarinhada. E amassar suavemente com as pontas dos dedos para liberar o excesso de gás carbônico que é produzido durante a fermentação. E esta farinha que eu estou utilizando agora é as 100 gramas que sobrou. A massa atingiu o ponto com 400 gramas de farinha de trigo, por isso que é importante prestar atenção ao ponto da massa. Se adicionar muita farinha, a massa pode ficar dura e seca e não é isso que a gente quer. Agora vamos deixar a massa no formato de uma bola novamente. Eu pesei a minha massa e ela está com um peso de 760 gramas. Vou dividir ao meio para fazermos 2 pães pizza.
Outro detalhe importante é que, enquanto trabalhamos em uma massa, a outra massa mantenha coberta para não ressecar. Para abrirmos a massa, vamos enfarinhar a bancada com um pouco de farinha e enfarinhar também o rolo de macarrão para facilitar o manuseio. Conforme for abrindo a massa, adicione a farinha de trigo bem aos poucos para evitar de grudar no rolo e também na bancada. Vou abrir a massa no formato de um quadrado e com uma espessura que não é muito grossa e nem fina demais. Ela vai ter 30 centímetros de largura por 30 centímetros de comprimento. E esse pão pizza, eu quero que ele fique bem recheado. Então, eu vou colocar 6 fatias de presunto, lembrando de deixar uma margem nas laterais. Em seguida, vou colocar uma camada bem generosa de requeijão cremoso de bisnaga. Por cima do requeijão, vai uma camada de queijo mussarela fatiado. O tomate picado não pode faltar. Aqui eu estou utilizando um tomate médio, sem as sementes e cortados em cubinhos. Gosto também de colocar um fio de azeite para agregar sabor. E por último, eu coloco um pouco de orégano. Esse pão pizza fica bem recheado. Para fechar o pão é fácil. Dobre estas duas laterais, da mesma forma como eu estou fazendo aqui. E agora é só enrolar esta outra borda da massa sobre o recheio, delicadamente. Até formar um rolo semelhante a um rocambole. Feito isso, sele bem a borda para manter a forma do pão recheado. E essa borda vai ficar virada para baixo. Olha só que lindo que fica esse pão! Ele já está pronto para ser acomodado na forma untada com um óleo e farinha de trigo. E enquanto modela o outro pão pizza, deixe a assadeira coberta. Pronto, os 2 pães pizza já estão modelados e agora vamos para a próxima etapa, que é cobrir novamente os pães para descansar por 15 minutos. Nesse meio tempo, ligue o forno a 210 graus para aquecer. Aqui acabou de completar os 15 minutos de descanso. O meu forno já está aquecido, então agora posso pincelar suavemente uma camada de gema de ovo em cima dos pães. E em seguida, finalizar com orégano a gosto. Tudo pronto? Vamos levar os pães para assar no forno bem quente, a 210 graus, por 30 a 40 minutos, ou até ficarem bem douradinhos. Que momento maravilhoso! Vou partir o pão para você ver como que fica bem recheado. É uma ótima opção de lanche para o fim de semana. Olha só esse recheio. Esse pão pizza é simples, mas fica lindo demais, além de ser muito saboroso. Agora é a melhor parte. Que delícia!
Se você gostou, me deixe saber aqui nos comentários. Eu desejo muita paz e muito sucesso para você e aguardo a sua companhia na próxima receita. Beijinhos e tchau!